Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando a nossa live, palestra na noite de hoje. Como de costume, todos os domingos, às 19h30 e às quintas-feiras também às 19h30. Então, nesse momento, vamos realizar nossa prece inicial. Boa noite a nossa irmã Betânia, nossa irmã Inês Cristo, que acabou de entrar, a nossa irmã Ivoneide. Então, vamos iniciar nossa prece pedindo a Jesus, que é o Divino Mestre, o nosso irmão maior, mais velho, mais experiente, que possa nos assistir nesse trabalho da noite de hoje. Que os nossos anjos e guias, nosso querido mentor familiar, aos espíritos amigos do Caminho da Luz, sob a égide de Henrique Salazar, possa também envolver esse trabalho e que tudo possa dar certo da melhor forma possível, pois sem vocês nós não poderemos realizar o trabalho de forma harmoniosa e perfeita. É assim sendo, em nome de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, que possamos dar por iniciados os trabalhos na noite de hoje. Antes de iniciarmos o que iremos debater hoje, que vai se encontrar no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, da lei de justiça, de amor e de caridade, justiça e direitos naturais, eu queria ler aqui uma poesia de um amigo espiritual que se encontra no livro Antologia Mediúnica do Natal, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. E como o mês é propício a comemorarmos a data comemorativa de aniversário de Jesus, então nada mais justo do que lembrar do nosso mestre, trazendo uma poesia do livro Antologia Mediúnica do Natal, Encontro Divino, pelo Espírito Rodrigues de Abreu. Na bênção do Natal, quando o aprendiz desditoso contemplou toda a luz que o mestre lhe trazia, a terra transformou-se aos seus olhos em pranto. Renovado e feliz, reconheceu que a lama era adubo sublime. Notou em cada espinho uma vara de flores e descobriu que a dor em toda parte é dádiva celeste. Assombrado, viu-se enfim tal qual era, um filho de Deus Pai, ligado em si à humanidade inteira. Descortinou 1000 sendas para o bem, no chão duro que lhe queimava os pés. Encontrou primaveras sobre o frio hibernal e antegozou colheitas multiformes na sementeira frágil e enfermiça. Deslumbrado, sentiu nas flores estrelas mudas, nas fontes bênçãos do céu exiladas no solo, e nas vozes humildes da natureza, o cântico da vida, a bondade imortal. Abrilhasse-lhes na alma o grande entendimento. Não conseguiu articular palavra à frente do mistério. Somente o pranto, de alegria profunda, orvalhou-lhe o semblante em êxtase divino.
e desde então passou a servir sem cessar, dentro de indefasável silêncio, qual se o mestre e ele se bastassem um ao outro, morando juntos para sempre, à maneira de duas almas vivendo num só corpo. Ou de dois astros a brilharem unidos em pulsações de luz no coração do amor. Pelo Espírito Rodrigues de Abreu, que se encontra no livro Antologia Mediúnica do Natal. Então, esse momento que nós estamos vivendo, essa atmosfera psíquica diferenciada, porque já se aproxima da Terra, os mensageiros ligados a Jesus, porque é nesse momento em que nós nos conectamos de uma forma mais acentuada com a espiritualidade e não só aqui na Terra se comemora essa data sublime do aniversário da vinda de Jesus aqui na Terra, mas também no plano espiritual, como informa o nosso irmão André Luiz e demais espíritos. Mas nós vamos para o nosso livro base da doutrina, da codificação, que é o Livro dos Espíritos. E como já falei, nós vamos trabalhar hoje o tema da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, antes disso, gostaríamos de falar que esse tema que está contido as leis divinas, a gente remonta um pouco mais na história, para que a gente possa ter uma visão histórica de como nós chegamos ao estudo dessas leis. Nós vamos para a França do século XVIII, né? Notadamente, onde vamos encontrar aquilo que já estudamos muito nas escolas, que se chama a Revolução Francesa. E aqui, recorrendo a um outro livro de Emmanuel por Chico Xavier, eu tenho um interesse muito grande, um carinho muito grande por esse livro, A Caminho da Luz, porque ele nos dá uma visão espiritual da história da humanidade. E ele assim, vai desde a gênese planetária até o Evangelho e o futuro depois das grandes transições, depois do século XIX, início do século XX. Então a gente tem uma visão histórica à luz da doutrina espírita dos grandes movimentos políticos, sociais que a nossa humanidade passou. Então aqui eu encontrei os enciclopedistas. Emmanuel traz uma informação bem interessante aqui, quando ele diz: o século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras. Isso na França do final da segunda metade do século XVIII, 1700. Entre lutas igualmente renovadoras, mais elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se competiam todas as barbaridades. Então a Terra estava passando por um processo de renovação social política, que essas ideias começam na França, começam em Paris e vai influenciar lá os Estados Unidos, quando eles se declaram independentes em 4 de julho. Os ideais liberais dos filósofos franceses irão influenciar a Revolução Norte-Americana, irão influenciar também a Conjuração Mineira aqui no Brasil, com Tomás Antônio Gonzaga, com Tiradentes. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores,
são espíritos que reencarnaram no solo francês. Os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot e Quesnay. Esses espíritos vieram numa condição, né, são filósofos extraordinários, e a partir do pensamento dele houve uma grande transformação social e política no mundo ocidental. Nós devemos muito a esses grandes espíritos. Suas lições generosas repercutem na América do Norte como em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil. Entre cintilações do sentimento do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. E dentro dos princípios que eles trouxeram, e aí teve a Constituição, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ideias que influenciaram a Revolução Francesa. O povo já vivia, de certa forma, inconformado com a exploração da nobreza, da igreja, os agricultores, viviam em miséria, eram ultrajados com muitos impostos, e aí a população, né, não suportava mais isso. E influenciado pelas essas ideias que vieram do alto, eles declararam, né, guerra, né? A Revolução Francesa foi para derrubar a monarquia, foi para derrubar os direitos absolutistas, a exploração do clero. Embora a Revolução Francesa ela tomou caminhos escusos depois, né? Mas a ideia principal dos iluministas seriam trazer os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que os franceses chamam liberté, égalité, fraternité. Então, nas terras de Paris, surgem esses ideais que irão modificar totalmente a história social e política da humanidade. De lá vem as questões da Constituição, da democracia, dos direitos do homem e do cidadão. Esses ideais de liberdade, né, esses ideais que nós tanto almejamos, e tudo aquilo que tolhe a liberdade, sejam elas as ditaduras de direita ou de esquerda, essas ditaduras totalitárias, esses governos absolutistas, teocráticos, eles vão de contra as leis de Deus, que são as leis de liberdade, de igualdade e fraternidade. Infelizmente, aqui no Brasil nós tivemos uma experiência com a ditadura militar, que foi uma experiência histórica assim que tolheu a liberdade do povo brasileiro, né? E vivemos essa experiência durante 20 anos, e até hoje nós temos resquícios desse movimento político que foi na contramão da nossa história, e infelizmente ainda temos brasileiros que ainda defendem isso. E por que eu estou trazendo essa coisa da liberdade, da igualdade e da fraternidade? Porque isso são leis divinas, e isso vai estar na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são das leis morais. Vejam só, da lei divino-natural, da lei da adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição, da lei de sociedade, da lei do progresso, da lei de igualdade, de liberdade, da lei de justiça, de amor, de caridade e da perfeição moral. Veja, da lei de liberdade, da lei de justiça, de amor e caridade. Isso tudo está contido dentro desses ideais da Revolução Francesa. Liberdade, né? Lei de liberdade, que tem aqui, da lei de liberdade, da lei de igualdade e fraternidade, que está dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. Nós não estamos fugindo em nada ao que propõe o estudo da noite. Então, só queríamos trazer essas reflexões para que pudéssemos entender de onde vem isso. Essas leis do universo que foram trazidas por esses filósofos e bem sintetizados aqui pelos espíritos, né? Que foram homens que viveram aqui na Terra
e trouxeram essa condensação. E dentro dessas leis morais, onde está a lei de justiça, de amor e de caridade, a lei de liberdade, igualdade, fraternidade, liberté, igualité, fraternité, essa terceira parte do Livro dos Espíritos é que vai ser destrinchado todo o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo ele é destrinchado da terceira parte do Livro dos Espíritos. A última parte vai destrinchar o livro O Céu e o Inferno. A primeira parte, a Gênese, e a segunda parte, o Livro dos Médiuns. Então, o que quis dizer os Espíritos a respeito do tema Justiça e Direitos Naturais? Perguntou Allan Kardec, então, no livro, a pergunta é de número 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? O que vocês acham? Ele perguntou o sentimento da justiça. A justiça que nós almejamos, ela é fruto de ideias adquiridas, ela é fruto da cultura, ou ela está na natureza? Então nós sabemos que nós estamos na natureza, nós pertencemos à natureza e somos parte dessa natureza, somos natureza. Então os Espíritos respondem, está de tal modo na natureza. A lei de justiça está na natureza, ela pertence ao homem. Ela está inerente ao homem, ela não é fruto de ideias adquiridas. Que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Nos revolta a simples ideia de uma injustiça, seja ela com o ser humano, seja ela com o animal. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolvesse esse sentimento, mas não o dá. O progresso moral ele desenvolve esse sentimento, mas ele não dá porque ele está inerente ao ser humano. Deus o pôs no coração. Os Espíritos falaram aqui de uma forma bem poética. Deus pôs no coração do homem. De uma forma metafórica de dizer, Deus colocou esse sentimento dentro do homem. Né? Essa coisa, porque se formos analisar, se somos partículas de Deus, se formos criados pelas mãos de Deus, então nós carregamos essa genética divina e tudo que é bom e tudo que está inscrito nessas leis está dentro de nós de forma latente, como um germe a ser desenvolvido. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que supõe grande cabedal de saber. Mais uma vez aqui, não depende do grau de escolaridade, das formações, se o indivíduo tem graduação, tem especialização, tem mestrado, doutorado ou pós-doutorado, se ele é filósofo, se ele é psicólogo, se ele é economista, se ele é médico. Então não importa isso, importa que isso não vem caracterizar a questão da justiça. O que vem caracterizar essa questão da justiça é o desenvolvimento que o indivíduo vai tendo com o passar do tempo através das reencarnações. Então, quantas vezes encontramos dentro de uma pessoa que não tem nenhuma cultura, nunca sentou dentro de uma universidade, nunca leu um livro de filosofia, não sabe nem o que é isso, mas se sentarmos com essas pessoas, elas dão verdadeiras lições éticas, morais, de sabedoria profunda, que a gente não vai conseguir isso nos bancos dos centros universitários. A gente vai adquirir isso na vivência de cada um através das reencarnações. Então, quantos mestres estão aí, às vezes até analfabeto, mas traz para nós ensinamentos profundos que ficamos assim, nossa, que coisa tão profunda. E isso parece com tal coisa que tal filósofo falou, isso parece com isso, parece com aquilo. Então, está dentro de cada um. Sendo a justiça uma lei da natureza, se a gente já sabe que a justiça ela está na natureza, ela não é algo
criado pelo homem não é cultural, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente? Porque se é algo divino, se está na natureza, por que alguns homens entendem de forma diferente? Considerando uns justos, o que a outros parece injusto. Para mim é justo, para o outro é injusto. Para o outro é justo, para mim é injusto. Por que isso? Por que essa divergência? Uma vez que a justiça é algo que está dentro da natureza. É porque esses sentimentos se misturam, paixões que o alteram. Paixões, se formos analisar a etimologia da palavra, lá do grego vem de patos, que significa doença também. E a paixão, ela às vezes, ela tira a nossa razão, ela tira a nossa visão. Então ficamos numa linguagem bem metafórica, ficamos cegos. Aí fala, fulano está apaixonado, a pessoa está apaixonada, não consegue ver as imperfeições, não consegue ver as deficiências do outro. É por aí. As paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, quando essa justiça ela é misturada com paixões, então ela distorce daquilo que deveria ser a sua natureza. Como se pode definir a justiça? Então, Kardec não se satisfaz com determinadas perguntas, e aí ele vai aprofundando o tema. Como se define a justiça? Os espíritos respondem, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Veja que coisa fantástica. Justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E a gente vai pensar o que é direito. Na realidade, o que significa a palavra direito? A gente vai para o dicionário, o adjetivo diz assim, que segue a lei e os bons costumes, justo, correto, honesto. Dos significados do direito. O outro, de acordo com os costumes, o senso comum, as normas morais e éticas. Certo, correto e justo. Então, direito deve ser algo justo, correto, honesto. Então, o que é que determina esses direitos? Tem alguma coisa que determina, na realidade, esses direitos? Duas coisas, responderam os espíritos. A lei humana e a lei natural. Que são duas coisas totalmente diferentes aí. A lei humana e a lei natural é a lei divina. Está lá na pergunta lá, que Allan Kardec faz aos espíritos. A lei divina é a mesma que a lei natural, e a lei natural é a mesma que a lei divina. Quando estamos estudando física, quando estamos estudando o universo, estamos estudando uma lei natural, estamos estudando uma lei divina. Quando estamos estudando matemática, estamos estudando uma lei natural e, consequentemente, é uma lei divina. Não tem diferença. Mas a lei humana, ela é diferente da lei natural. Lei natural e lei divina são as mesmas coisas segundo os espíritos. Tendo os homens formulados leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabelecem direitos mutáveis com o progresso das luzes. As leis humanas, elas se modificam de acordo com os costumes. Vamos voltar lá a mais de 2.600 anos, na época de Moisés. Na lei lá, que regia os costumes e a jurisdição dos judeus, lá se dizia que toda mulher que fosse abordada em adultério, ela deveria ser lapidada, morta em praça, apedrejada. Veja, essa era uma lei daquela época, uma lei que para nós hoje é extremamente absurda. É uma lei muito selvagem, muito primitiva. Isso não é lei de Deus. Tá lá nas leis, tá lá na Torá. Não, isso é lei humana. A lei de Deus está lá contida nos 10 mandamentos, que por sua vez a lei divina e natural vai estar inserida nisso aí.
É todo um desmembrar-se que termina aqui no Livro dos Espíritos. E Jesus, com Jesus, há uma reformulação, para mim, na minha opinião, e seguindo o pensamento de Humberto de Campos, há uma reformulação extremamente radical na visão do direito humano, e através de Jesus iria haver uma revolução totalmente, seja no direito romano, seja no direito mais na frente jurídico, quando, naquela passagem, quando trouxeram uma mulher que for abordada em adultério, que não é Maria de Magdala, essa mulher, certo? E fora levada à praça pública. E aqueles homens da época queriam instigar Jesus para que ele se fizesse juiz da raça deles. E Jesus ali, entendendo todos os pensamentos e mais intenções daqueles que ali se encontravam, de jovens e de velhos, Jesus, numa frase célebre, que questionou e colocou cada um diante de si, que Jesus tinha essa condição psicológica, psicoterapeuta, aquele que tivesse em pecado, aquele que tivesse em erro, aquele que tivesse em falta, atire a primeira pedra. Então isso foi muito forte. Isso vai revolucionar, vai mudar daquela época em diante o direito humano na Terra, né? As leis aqui na Terra. Então, quando eles se depararam com essa provocação, com esse questionamento, eles disseram, não, ninguém aqui é isento de erro, de falta, então cada um foram jogando as pedras ao chão e foram saindo os mais novos primeiros, depois os mais velhos. E Jesus perguntou, mulher, onde estão os teus juízes? Onde estão teus algozes? Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vais e não voltes mais a errar. Pecar é errar o alvo. Não, nós que temos uma visão assim bem medieval do pecado, né? Pecado é uma coisa pesada, pecado é uma coisa abominável, e nós carregamos essa questão antropológica por séculos, e na realidade a tradução de pecado, que vem lá do hebraico, significa errar o alvo. Nós temos um alvo a acertar e de repente nós desviamos esse alvo. Então pecado é isso. Então Jesus, ele revoluciona naquela época. Então, como diz aqui, vede se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Imagina só, as leis que faziam parte do universo político, cultural e jurídico da Idade Média na Europa. E quem era a lei na Idade Média? Era a igreja. A igreja era que detinha a lei, a igreja que fazia a lei. E aquelas pessoas que iam de encontro, que eles achavam, que eles desconfiavam que ia de encontro aos cânones, aos ensinamentos da igreja, que não era do Cristo, aquela igreja não era do Cristo, era uma igreja transviada. Essas pessoas iriam participar, serem convocadas pelo Santo Ofício, interrogadas, torturadas, e a pena máxima seria morrer de várias formas. Uma das formas mais cruéis seriam sendo queimados nas fogueiras. Então, muitas dessas pessoas, mulheres, homens, líderes, pessoas que pensavam de forma diferente daquela igreja, muitas pessoas foram queimadas vivas, eram vivas, não tinha não tinha um alívio, não iam ser queimadas, anestesiadas, entorpecidas ou mortas, elas eram queimadas vivas. Vejam que lei, essa lei é muito brutal e hoje não condiz com a nossa sociedade. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Justos e naturais, entre aspas, porque fazia parte de uma lei humana. Nem sempre, pois, acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Nem sempre, pois, concorde, nem sempre caminha junto o direito humano com a justiça divina. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais.
quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. A pergunta de número 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Onde está a base dessa justiça segundo a lei divina natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Aquela máxima do Cristo, né? Façais aos outros o que desejaria que os outros vos fizessem. No coração do homem imprimiu Deus a regra. Veja, nós estávamos falando lá na frente que Deus gravou no coração do ser humano. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça. Isso é, mais uma vez, de forma poética. No coração, ele quer dizer, no espírito está gravado como uma marca, como um arquétipo, que vai ser desenvolvido através das reencarnações, através das experiências que o ser humano vai tendo, da dor, do sofrimento. A regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Eu quero que meu direito seja respeitado. Mas será que eu estou respeitando o direito do outro? Um simples exemplo. Eu gosto de escutar música, eu tenho meu estilo musical. Como cada um aqui que está assistindo tem seu estilo musical e ninguém aqui vai criticar o estilo musical de ninguém. Mas no meu ambiente eu estou escutando a minha música e de repente eu me empolgo e aumento o som. E esse som extrapola as paredes da minha casa e vai adentrar na casa do vizinho, dos outros vizinhos e vai impregnar toda a rua com o som que eu estou escutando. Então, está sendo prejudicial para os meus tímpanos e está perturbando o direito da paz, né, do meu vizinho. Será que eu estou respeitando o direito dele? Ou seja, claro que não. Quando eu deveria escutar o som para mim, escutar de forma tranquila, de forma harmônica, que não violentasse nem meus tímpanos, nem violentasse os ouvidos do meu vizinho. Será que o meu vizinho também tem essa preocupação comigo? Será que ele pensa assim, eu estou perturbando a paz, o sono, a tranquilidade lá da pessoa que mora encostada na minha casa? Então são essas coisas que a gente tem que refletir. Será que eu estou respeitando realmente o direito do próximo a ponto de estar cobrando que o outro respeite o meu? Então, isso é Jesus, né? Essa forma de pensar, essa dialética. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse. Na incerteza de tudo isso que eu estou fazendo, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que o que eu estou fazendo está além do direito, atrapalhando o direito do outro? Então eu me pergunto, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Será que eu gostaria, já que eu gosto de escutar um MPB, eu gosto de escutar um blues, eu gosto de escutar um rock, e tem dia que a gente está querendo escutar um rock, tem dia que a gente está querendo escutar um MPB, tem dia que a gente quer escutar um clássico, mas tem dia que a gente está mais com a veia mais roqueira, e bota um som lá, um Legião, um Cazuza, e aumenta o som. Aí eu não sei, né? O meu vizinho tá lá incomodado, mas por uma questão ou outra não vem aqui. Aí eu me pergunto, será que eu gostaria de que ele colocasse Pablo nas alturas e eu aqui em casa, sem gostar de Pablo, tivesse, né, a obrigação de escutar aquele som sem nenhuma crítica, ou outro som qualquer, um funk, um brega, e esse som invadisse a minha casa? Então eu começo a analisar, se eu não quero isso para ele, se eu não quero isso para mim, então não vou desejar isso para ele. Então a gente começa a fazer essa análise, se realmente estamos respeitando os direitos dos outros.
Então, o Livro dos Espíritos, essas perguntas, elas são bem confrontadoras. Ela te coloca diante de você mesmo para você refletir. E para não avançar mais, a pergunta de 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Que caráter teria esse homem se ele praticasse a justiça na sua total pureza? Será que tem aqui na Terra? A única pessoa que eu vi praticar, que eu sei através da literatura, foi Jesus. Aí diz assim, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, tá vendo? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo seria um homem extremamente justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Por isso que o tema é da lei de justiça, de amor e de caridade. Não existe justiça sem amor, não existe amor sem a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Então, como é que nós poderemos pensar justiça sem amor? Encontro muitas pessoas que dizem assim, fulano, ele matou, deveria morrer. Aqui no país, uma hora ou outra, alguém começa a tentar ventilar essas ideias no meio político para que possa ser aprovado a lei da pena de morte. Em alguns estados dos Estados Unidos da América do Norte, existe a lei da pena de morte. Alguns países lá do Oriente Médio, existe uma lei bem de italiano. Se você roubou, a sua mão é decepada. Isso ainda existe lá. Se você matou, você vai morrer. Aonde nós conceberíamos nesse instante aí a lei de amor? Fulano morreu porque se ele matou, ele deveria ser morto. Isso não é amor, isso é utilizar do mesmo método. O fulano que matou, ele é extremamente frio, ele tem um transtorno de personalidade, ele é perverso, ele é psicopata. Então, não tem cura para muitos. Então, por que não extinguir esse homem da sociedade? Será que isso é amor? Então, uma pessoa dessa que não tem condições de viver em sociedade, como um psicopata, como um sociopata, então essas pessoas devem ser afastadas da sociedade, agora não tratadas feito animais selvagens. Porque uma coisa os nossos presídios não são educacionais, não são pedagógicos. Os nossos presídios, eles reforçam e estimulam mais ainda a criminalidade. Muitas pessoas, muitos indivíduos entram nos presídios devido a delitos pequenos e ficam lá por meses, anos a serem julgados e ali se transformam em verdadeiros bandidos, em verdadeiras pessoas que vão ficar marginais, à margem da sociedade. As pessoas que são afastadas da sociedade, como esses indivíduos que falei aqui, que tem um transtorno de personalidade, que é um psicopata, devem ser afastados. Eles não conseguem viver em sociedades, eles não desenvolveram o sentimento, o afeto. Eles são doentes da alma, mas para isso eles devem ser afastados, mas não relegados feito animais. Mas por que não mata? Tudo bem, vamos pensar, vamos na linha do raciocínio do indivíduo que defende a pena de morte. Vou matar o psicopata tal. O espírito liberta-se do corpo e aí com mais liberdade ele vai influenciar muito mais pessoas
a praticar aqueles atos que ele praticava quando aqui no corpo físico. Então é um ledo engano nós pensarmos que vamos resolver o problema da sociedade ao tirar a vida das pessoas. Estávamos falando dos regimes totalitários, das ditaduras de direita e de esquerda que fizeram e que ainda fazem parte da história da humanidade, como falava, vai de encontro às leis de liberdade, de justiça, igualdade, fraternidade, liberté, égalité, fraternité. Então, Mao Tse Tung, lá na China, ele mandou matar milhares de pessoas que eram dependentes químicas do ópio. E essas pessoas morreram aos milhares, foram exterminados. Nenhuma ditadura é viável na Terra. Mais uma vez trazendo aqui, vai de encontro à lei de liberdade. E esses espíritos desencarnam da China, isso é informação de Clóvis Nunes, em uma de suas palestras. Esses espíritos desencarnaram lá, da China, reencarnam na Europa no final do século 50 e 60, e vem aí o movimento psicodélico, o movimento da liberdade do uso das drogas, de uma forma não medicinal, e aí adiantou o quê? Libertou o espírito, mas ele carregou consigo a dependência psíquica, e reencarnam e não resolveram seus problemas e vão trazer de lá para cá a sua problemática espiritual. Então é necessário que nós procuremos entender o que significa essa lei divina e natural, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, de respeitar o direito do outro, de respeitar a liberdade do outro, a forma de pensar do outro, a etnia, a crença. Essas ideias que vieram com a Revolução Francesa, com os filósofos, nós vamos ter a democracia, que é uma forma ainda bastante aperfeiçoada do ponto de vista político. A democracia, ela surge lá, os germes embrionários lá em Atenas, na Grécia, para a gente entender melhor, vamos no livro A Caminho da Luz, e elas vão se desenvolvendo lá em Paris, com a Revolução Francesa, dos Estados Unidos da América do Norte, e aí temos a ideia de Constituição, que é a carta magna que rege cada país dentro de um processo democrático. Nós temos a nossa Constituição, que para alguns está ultrapassada em algumas questões, para outros significa uma Constituição cidadã, como assim dizia Ulisses Guimarães, e dentro dessa nossa Constituição nós temos a questão do Estado laico. Estado laico significa o respeito às demais religiões. Quando nós entramos num fórum, quando nós entramos numa assembleia legislativa, quando entramos numa prefeitura, logo nós vemos ali um Cristo crucificado, nós vemos uma imagem de um santo católico, quando na realidade não deveria ter, ou deveria ter imagens ou figurações das diversas outras religiões. Devia ali ter uma imagem de Allan Kardec, um quadro, ali deveria ter uma imagem de um orixá, ali deveria ter uma imagem de um Buda, ali deveria ter uma imagem de um católico, ou não deveria ter nada, porque o Estado é laico. Então nós temos que respeitar, por isso que diz lei de liberdade, respeitar a liberdade, respeitar a crença de cada um. E hoje eu vi um fato bem interessante, eu até compartilhei no Facebook, que o Carlinhos Brau,
né, que é um músico muito conhecido no Brasil e no mundo, percussionista. Ele tem um trabalho social muito bonito lá no morro, nos morros lá de Salvador. Ele trabalha, ele resgata crianças através da música, do trabalho percussivo. Ele resgata as crianças do mundo da criminalidade, e eu vejo a música como uma oportunidade extraordinária de resgate das pessoas da criminalidade, da drogadição. E recentemente o Carlinhos Brau foi visitar a Mansão do Caminho, encontrou-se lá com o Divaldo, falou da experiência dele, que assistiu o filme sobre Divaldo, que causou o impacto, que o espiritismo, as ideias espíritas vem causando transformações conceituais dentro de si, conheceu os trabalhos da mansão, meditou dentro da Mansão do Caminho. E olhe que nós sabemos que o Carlinhos Brau tem uma religião diferente da nossa, que deve ser respeitada. Então isso está dentro do Estado laico, que está dentro da nossa Constituição, que faz parte de um regime liberal, de que foi trazido pelos espíritos, como falou Emmanuel, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, esses espíritos que reencarnaram com essa missão de fazer transformar o movimento social, político e econômico no mundo. E há quem fale que a política é algo sujo. A política em si é uma bela arte, é uma bela ciência. São os homens, parafraseando os espíritos, que através das suas paixões, eles se deixam levar para utilizar a política em prol de um interesse próprio, em prol de um interesse de um grupo, esquecendo a necessidade da maioria, da coletividade, do povo, da nação. São essas reflexões que eu gostaria de trazer para a noite de hoje, dentro desse tema tão profundo, filosófico, que nos remete a pensar no nosso direito, na justiça, que nos remete a pensar a nossa posição diante da política. O que é que eu penso diante da política? O que é que eu queria, o que é que eu desejo para a política do meu país, da minha cidade, para uma política global, para uma política social? O que é que eu penso para uma política ecológica? Dentro dessa questão que hoje nós passamos por um momento dessa Black Friday, que é uma tentativa, né, de trabalhar o psíquico do indivíduo para que ele entre no consumismo. Consumo é natural. O que é esquisito, o que leva ao desequilíbrio é o consumismo. Eu preciso do consumo, eu preciso comprar alimentação. Quando um eletrodoméstico queima, eu preciso comprar. Quando uma televisão queima, eu preciso comprar. Mas o consumismo significa, eu tenho uma televisão hoje que me atende, mas eu pretendo comprar uma televisão maior, mas essa não me satisfaz, boto na sala, depois eu compro uma maior. Isso é consumismo, e eu tô esgotando os recursos da natureza e estou devolvendo também lixo à natureza. Então, como é que é a minha postura diante de uma política ecológica? Como é que é a minha postura diante da aceitação do outro enquanto ele defende um outro ideal religioso? Como é que é o meu posicionamento político em relação a um outro irmão que tem uma questão de gênero diferente da que eu vivo no dia de hoje? Se ele tem uma vivência homoafetiva, se ele é homossexual, se ele é bi, se ele é trans. Como é a minha posição política? Será que eu estou, não estou falando da política partidária, será que eu estou dentro daqueles preceitos de justiça, de amor e de caridade, de respeitar a forma de ser do indivíduo, se ele está feliz daquela forma, se ele está feliz ao viver com aquele outro indivíduo do mesmo sexo? Será que eu estou respeitando essa condição de vida dele? Então, são essas coisas que a gente começa a pensar,
a refletir se eu estou praticando, né, essa lei divina ou natural que está no livro dos Espíritos, na parte terceira, que está dentro da lei de justiça. Se eu defendo tanto a justiça, eu quero a justiça para mim, então eu ofereço a justiça, o direito para o outro. Se eu desejo o amor para mim, então eu ofereço o amor para o outro. Se eu quero que os outros me olhem com os olhares da caridade, quando eu fraquejar e errar em algum momento, eu também devo olhar com os olhos da caridade para com o infrator, para com o assassino, o estuprador, o político desonesto, o sociopata, o psicopata, aquele líder religioso que utiliza-se de mecanismos para facilitar e para enriquecer e crescer do ponto de vista financeiro na sua vida. Então eu preciso utilizar, não estou concordando, mas eu preciso respeitar, eu preciso olhar ele com o olho da caridade, porque já diz os Espíritos, escuto muito isso na Casa Espírita Caminho da Luz. Felizes daqueles que estão hoje a sofrer, porque estão resgatando. A doutrina espírita não é uma doutrina masoquista, não é uma doutrina que fomenta a dor, que fomenta o sofrimento. Ela só vem explicar as causas do sofrimento. Por que estamos sofrendo? O sofrimento é uma condição inerente do ser humano em decorrência da sua escolha através do livre-arbítrio. Então, felizes daqueles que hoje estão sofrendo e sabem por que estão sofrendo. É um sofrimento de uma resignação ativa. Não é um sofrimento de baixar a cabeça. Eu sofro porque Deus quer. Primeiro, Deus não quer. Deus é amor. Deus não é dor. Deus não é sofrimento. Segundo, se eu estou sofrendo, eu tenho o conhecimento. Terceiro, se eu posso amenizar o meu sofrimento através da medicina, das práticas integrativas e alternativas, eu vou em busca dessas alternativas para amenizar o meu sofrimento. Se eu não conseguir amenizar meu sofrimento, então eu vou me resignar de forma ativa, trabalhando no bem, caminhando lado a lado com esse meu problema, com essa minha dor, com esse meu sofrimento, que quer me dizer alguma coisa. Felizes daqueles hoje que estão a sofrer e infelizes daqueles que hoje estão fazendo os outros a sofrerem, porque mais lá no futuro irão colher aquilo que estão plantando na atualidade, porque já diz os Espíritos, a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Estamos nesse momento recebendo nesse mês natalino a energética da espiritualidade maior. Jesus se avizinha nesse momento da Terra de uma forma mais acentuada, porque as mentes estão mais ligadas, pensando mais em Jesus nessa data comemorativa, nessa data festiva, onde nós vamos nos confraternizarmos, onde vamos arrumar as nossas casas, ajeitar para no dia aprazado nós convidarmos esse aniversariante que é Jesus. Nós estarmos em família não pensando no consumismo, não pensando única e exclusivamente numa mesa, numa ceia bem farta, onde vão estar regados de alcoólicos, onde as pessoas sequer pensam no aniversariante, mas pensam numa figura mitológica que é o Papai Noel, que representa hoje o consumismo. Então vamos preparar a nossa casa física e a nossa casa psíquica para convidar o aniversariante que é Jesus. Esse realmente é que está aniversariando. Por uma condição histórica de uma escolha humana. Nós escolhemos essa data
embora algumas pessoas vão dizer que é em fevereiro, em janeiro, em abril, mas enfim, nós escolhemos essa data e nessa data, por uma questão histórica, nós, como cristãos, decidimos comemorar o aniversário daquele que é o guia e modelo da nossa humanidade. O irmão mais velho, mais experiente, aquele que veio das regiões mais siderais. Um espírito puro veio para a terra, encarnou e trouxe a boa nova para todos nós, que é a lei de Deus, a lei divina e natural. Agradeço a todos vocês a paciência, as vibrações nesse momento direcionadas para mim e rogando a espiritualidade nesse momento, agradecendo a espiritualidade pela ajuda, pela inspiração ainda em um instrumento limitado, mas agradecendo acima de tudo por ter dado tudo certo, a tecnologia, a presença, a vibração de todos vocês, e que tenhamos uma semana com muita paz, com muita saúde, com força, fé e coragem, em nome do nosso Senhor Jesus. Muita paz a todos.